O Brasil já definiu o futebol não apenas vencendo, mas pela forma como jogava: liberdade, criatividade, alegria. Mas essa identidade não surgiu da noite para o dia. Para entender o que aconteceu com o futebol brasileiro, precisamos entender como ele se tornou especial. O futebol desembarcou no Brasil no final do século XIX com jovens como Charles Miller, retornando de seus estudos na Inglaterra com um livro de regras debaixo do braço. No começo, era um esporte da elite, jogado em clubes restritos e organizado. Mas isso não durou. O jogo rapidamente escapou dos clubes e encontrou seu caminho nas ruas, e isso mudou tudo. Porque nas ruas não havia regras, sem treinadores, sem estrutura, apenas instinto. Nas ruas, sem regras ou chuteiras, o futebol floresceu no improviso da terra batida, onde o pé descalço transformava qualquer objeto em bola e o drible em liberdade. As crianças jogavam descalças na terra, no concreto, com o que tivessem. Às vezes nem com uma bola de verdade. E essas condições não limitaram a criatividade, elas a criaram. Quem jogava precisava se adaptar, improvisar e se desenvolver em espaços curtos. Foi aí que o futebol brasileiro nasceu, não em sistemas, mas na liberdade. O mundo começou a perceber quando o Brasil venceu a Copa do Mundo de 1958. Não foi apenas uma vitória, foi uma revelação. Liderado por Pelé, hoje considerado o rei do futebol, o Brasil apresentou uma nova forma de jogar, fluida, expressiva, imprevisível. Ao lado dele, jogadores como Garrincha representavam algo ainda mais profundo. Garrincha não jogava como ninguém. Era imprevisível, quase irracional. Os defensores sabiam o que ele faria e, mesmo assim, não conseguiam parar, porque o futebol brasileiro nunca foi sobre perfeição, sempre foi sobre expressão. Pelé e Garrincha foram os pilares de uma geração que entregou ao Brasil 3 Copas do Mundo em apenas 12 anos. Eles provaram que o talento individual, quando alimentado pela ousadia, era capaz de destruir qualquer esquema tático, tornando o Brasil a maior potência do planeta. Essa identidade continuou nos anos 80. Jogadores como Zico representavam técnica e inteligência. Ele não era apenas habilidoso, ele entendia o jogo, controlava o ritmo, criava chances e fazia o futebol parecer simples. Então vieram os anos 90, um tipo diferente de domínio. Romário era eficiência, frio, preciso, letal na frente do gol. E Ronaldo, ele era algo completamente diferente. Velocidade, força, técnica, tudo combinado. Ele não apenas superava defensores, ele destruía sistemas. Esses jogadores cresceram no mesmo ambiente: ruas, futsal, jogo constante. Eles não apenas treinavam futebol, eles viviam o futebol. E então surgiu uma ponte entre gerações: Ronaldinho. Ele representa a última expressão pura dessa identidade. Ronaldinho cresceu cercado pelo futebol, seu irmão já era profissional, mas o que o tornava especial não era a estrutura, era a liberdade. Ele jogava em todos os lugares, na rua, nas quadras de futsal, o que moldou sua visão de jogo: menos espaço, menos tempo, decisões mais rápidas. Por isso ele via passes que ninguém via, por isso jogava com alegria. Ronaldinho, junto com nomes como Ronaldo e Rivaldo, fez parte da última geração que conseguiu traduzir esse espírito brasileiro em um título mundial. O Penta, em 2002, foi o capítulo final de uma era onde o Brasil dominava o topo do mundo através do puro talento e da alegria de jogar. Mas depois dessa geração, algo começou a mudar. O futebol ficou mais tático, mais estruturado, mais controlado. A Europa passou a ditar o padrão e o Brasil começou a se adaptar. Nossos jovens agora saem cedo demais e, em vez do ambiente caótico das ruas, são moldados em academias estruturadas. O jogo ficou mais eficiente, mas menos expressivo. Então surgiu uma nova era, uma era em que o futebol não é apenas jogado, mas também performado, onde a preocupação com a imagem é constante e jogadores se distanciam da essência das ruas e voltam a praticar um esporte de elite. Neymar representa essa transição. Ele ainda tem habilidade, drible, criatividade, mas cresceu em um mundo diferente. Um mundo de highlights e redes sociais, onde a performance e a visibilidade caminham juntas. E isso reflete algo maior. Hoje, muitas crianças no Brasil não crescem da mesma forma.
O futebol de rua está desaparecendo em muitos lugares, o futsal já não é tão dominante na formação, e a atenção está dividida. Celulares, telas, redes sociais. Em vez de horas jogando na rua, há uma mudança para a visibilidade, para construir uma imagem. E isso muda tudo, porque o futebol brasileiro nunca foi apenas talento, era ambiente, repetição, liberdade, improvisação. Foi isso que criou a identidade. O Brasil ainda produz talento, isso não mudou. Mas as condições mudaram. Os jogadores são mais preparados fisicamente, mais disciplinados taticamente, mas algo parece faltar: a imprevisibilidade, o instinto, a alegria. O que aconteceu com o futebol brasileiro? Ele evoluiu, mas talvez tenha perdido parte do que o tornava único. Porque a verdadeira pergunta não é apenas se o Brasil pode voltar a vencer, é se o Brasil pode voltar a ser o Brasil. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.